Olá pessoal, então aqui a gente vai dar início a um estudo de reator. A gente vai fazer 3 aulas, mas nessa aqui eu vou salientar os aspectos globais dos tipos de reatores que a gente vai comumente lidar na engenharia ambiental. Então como é que tudo isso acontece? Da seguinte maneira, lembrem lá que quando a gente estudou os balanços de materiais, a gente deduziu, na verdade a gente já sabia, certo? Dessa equação da continuidade, digamos assim, o balanço de materiais. Sempre o material acumulado era a entrada, a saída, as quantidades produzidas e consumidas. Quando a gente trabalhou com balanço de materiais, geralmente esse termo aqui, o termo de acumulação, era zero, certo? Porque a gente invocava a hipótese do regime permanente, ou seja, que nenhuma quantidade variava com o tempo. Depois que a gente passou a conhecer as reações, certo? Na aula que eu fiz para vocês de reações, a gente viu que de fato muitos dos processos que ocorrem na natureza, eles ocorrem como uma função do tempo, certo? Então agora, a partir do assunto de reações e agora no assunto de reatores, a gente não vai mais descartar essa hipótese do regime permanente, tá? Bom, para os reatores, que interessa para a gente é essa equação aqui, correto? Essa equação, que é a acumulação do material no reator é a entrada menos a saída mais a taxa de reação, certo? A taxa de reação. Os 3 tipos básicos de reatores que nós vamos estudar são os reatores em batelada, que está mostrado aqui nessa figura, correto? E os reatores de fluxo a pistão juntamente com os completamente misturados. Essas iniciais aqui são as iniciais deles em língua inglesa, tá certo? Mas olha só, pessoal, para a gente estudar esses 3 tipos de reatores, a gente vai precisar estudar uma coisa chamada marcador conservativo, ou seja, um modelo de mistura. Porque o que acontece? Não dá para você estudar um reator sem saber quais essas características principais dele, que são a concentração que está entrando, certo? A concentração e o tempo no qual as coisas estão ocorrendo dentro dele. E é por isso que a gente estuda esse chamado modelo de mistura. O que é isso? Você usa um dispositivo chamado de marcador conservativo para estudar essas propriedades que eu acabei de falar. Como é que isso acontece? Imagina que você tem aqui um reator. Esse reator, então, está tendo um fluxo de entrada e você quer estudar ele. Para isso, você joga um marcador nele, certo? Um marcador que vai acompanhar o fluxo aqui e vai entrar no reator. Mas esse marcador ele tem algumas características importantes. Por exemplo, uma delas é que ele não é reativo, ele não reage com o que está entrando no reator. E ele é instantâneo, ou seja, quando você joga ele no reator, você joga ele de uma vez só, no tempo t. Você não joga ele ao longo do tempo, tá certo? Isso permite com que a gente determine, por exemplo, a concentração desse marcador no determinado tempo dentro do reator. Isso permite estabelecer algumas relações e definir todos esses 3 tipos de reatores, tá certo? Logo mais a gente vai ver que essa teoria desse marcador conservativo ele serve para a gente criar os gráficos que a gente chama de gráficos de distribuição de concentração, certo? Os gráficos de distribuição de concentração nada mais são do que gráficos da concentração em função do tempo. Aí cada reator desse aqui tem um gráfico específico de C por T. A gente vai ver isso em mais detalhes no outro momento. Bom, dito isso sobre esses marcadores conservativos, vamos então estudar primeiro algumas propriedades desses tipos de reatores em batelada, de fluxo a pistão e esse completamente misturado. O reator em batelada é um reator que não tem fluxo de entrada nem fluxo de saída, certo? E ele é completamente misturado, certo? Tudo que você joga aqui instantaneamente se mistura, tá? É um reator idealizado, correto? Bom, o reator de fluxo a pistão, certo? Nesse caso, ele já tem fluxo de entrada, correto?
E uma característica bem interessante dele que a gente vai mostrar no próximo vídeo é que o tempo de detenção de qualquer partícula aqui dentro é igual, certo, ao tempo que ela leva para entrar e sair. Isso é bem interessante, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o reator completamente misturado, ele tem a característica de, como o nome já diz, misturar tudo homogeneamente. Só isso, correto? Depois a gente vai ver as equações que modelam ele. Outra coisa interessante de falar sobre esse PFR, certo? É que ele não apresenta mistura ao longo do eixo X, somente ao longo do eixo Y. Tá certo? Isso é uma idealização, não se preocupem com isso. Bom, pessoal, então vamos falar aqui do reator em batelada, tá certo? Vamos modelar ele aqui. Como sempre, a equação fundamental é a que a gente desenvolve no início do problema. Ou seja, que a taxa de acumulação de um material, da concentração de um material, é a entrada menos a saída, mais a taxa de reação. Como o reator em batelada não há fluxos de entrada e de saída, esses termos são zero. Só sobra a taxa de reação, então você tem isso aqui, ó, que a taxa de acumulação é igual à taxa de reação. Aí, o que é que acontece? Aí que vem agora a teoria das reações. Porque se você conhece qual é o tipo de reação que está ocorrendo dentro desse reator, você consegue identificar qual é a distribuição da concentração ao longo do tempo. Por quê? Porque suponha que esse R aqui seja uma reação de primeira ordem, ou seja, K vezes C. Então você já sabe que a concentração no tempo t vai ser essa exponencial aqui. Agora suponha que você sabe, você está analisando, faz dados lá, plota os gráficos e perceba que a reação é de segunda ordem. Então você já sabe que a distribuição tem essa cara. Se for de ordem zero, você já sabe que tem essa cara. Então, a teoria dos reatores, juntamente com o conhecimento da reação, permite a gente conhecer esses parâmetros de projeto, certo? Por que parâmetros de projeto? Porque o tempo, certo, da reação é um parâmetro extremamente importante para a gente manipular e desenvolver os reatores. Imagine que você é contratado lá para desenvolver uma estação de tratamento de água. Então você, obviamente, vai ter que projetar reatores lá em batelada, em fluxo de pistão, completamente misturado, justamente para os diversos processos que esse processo de tratamento ele requer, certo? E com isso, você, se for um bom engenheiro, né, você vai tentar calcular os tempos necessários para cada reação, para que cada reação ocorra. Sei lá, qual é o tempo para me tratar 3.000 metros cúbicos de água residual? Sabendo que a concentração inicial e a concentração em determinado tempo são conhecidas. Você pode usar essa teoria e saber, por exemplo, você vai lá e fala 30 horas. Então pronto, você já projeta todo o sistema para ele funcionar durante 30 horas. Então esses parâmetros são extremamente importantes para a gente modelar os reatores e os nossos sistemas da engenharia, correto? Bom, a gente vai ficando por aqui e antes de ir eu só queria deixar claro que esse sinal de mais e de menos aqui, certo? Que dependem da reação, é o seguinte: o sinal de mais indica que está havendo uma produção de determinado material no reator e o menos um consumo, tá certo? Então se você observar lá que você coletou os dados e observou lá que os dados estão dispersos assim, você já sabe que é uma reação de consumo, certo? Então você exclui o sinal de mais e usa, por exemplo, essa equação aqui, tá certo? Para calcular o tempo de projeto. Bom, a gente então modelou o primeiro reator, que é o reator em batelada, esse batch reator que a gente chama, reactor, né, em inglês. E na próxima aula eu vou modelar para vocês esse reator que a gente chama de reator
piston reactor em inglês, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui.